Atores, professores e ator-aluno. Eles estão seguindo um espetáculo de um texto que eles receberam previamente nas suas casas, pelas suas coordenadoras pedagógicas e o menino pelos seus diretores pais. Eles receberam esse texto e agora eles estão ensaiando e ao mesmo tempo apresentando esse texto e gravando. Temos claramente o espetáculo. Manipular a câmera para baixo, do lado, ver o que está acontecendo. E aqui esse botão aqui em cima, ó, é o zoom. Você vai perto e esse se afasta. Beleza? Pode aí, vai na classe, entra nas fileiras, filma de lá pra cá, de cá pra lá, filma por cima, por baixo. A acusação que a gente acha é que se devia de amarrar esse cujo feito no ouro, o sangrante, ou então no chão, a gente toma a ou então botar atravessado no chão, a gente todos passava a cavalo por riba dele, a ver se vida sobrava, para não sobrar. Agora a gente vai para a página 282 e vai pegar o terceiro parágrafo lá do quarto, de travessão, que é o crime. Crime. Acusação e defesa. Vocês podem escolher os lugares. Eu vou delimitá-los assim. Desse lado, acusação. Quem quiser acusar e acha que está meio envolvido com a primeira fala, fica desse lado. Quem acha que tem que defender, vai vir para esse lado. Vocês têm agora para escolher que lado vocês querem ficar. Já. Acusação, defesa. Vocês não sabem o que será julgado, mas mesmo assim, escolham de que lado vocês estão. Boletim. Uma assistente social, uma polícia, o que a gente faz com uma criança dela? Cerimônia. Isso. Toma. É mais ou menos assim. Quem por aí, que por meio dos meus cabras valentes, se terá algum que queira falar por acusação ou por defesa, dar alguma palavra em favor ou acusação? Defesa? A criança claramente deve ter um distúrbio diferente, tanto na escola como em casa, porque não é normal uma criança agir dessa forma. Ela pode ter algum problema que é estar escutando os professores por terem irritado-na, ou mesmo por algum problema em casa, ou mãe agredindo o filho, que isso hoje em dia é muito natural. Tantas crianças sofrendo pela escola pelos amiguinhos, e em casa pelas mães e pelos pais, elas torturando. Essa criança tem algum problema e eles não veem isso e estão
falando das coisas, ela vai fazer. É uma criança. Crianças não entendem o certo ou o errado. Besteira isso aí, eu tinha que amarrar esse molequinho que nem um porco. Amarrar ele que nem um porco sangrante. Eu amarrava ele, dava logo uns tapas na cara pra ele ficar esperto. Aí ele cresce sabendo o que é o certo e o que é o errado. Quando eu vi esse vídeo, eu vi ele no Facebook e nos comentários tinha muito comentário do tipo: ah, se fosse meu filho eu dava uma surra, eu sentava porrada, eu ia aprender a ser gente, comentários do tipo. E exatamente esse é o problema, porque uma criança, ela não sabe distinguir muito bem o que é certo e o que é errado. Então o que ela faz? Ela reproduz o comportamento que ela está acostumada a ver. Então, por exemplo, se ela vive num ambiente familiar conturbado e ela está acostumada com a violência, ela vai reproduzir isso. Amanhã ele vai ser um bandido marginal. Ele vai estar entrando na sua casa e te agredindo. Que nem meu irmão vejo. Aqui no final, todos os 3 casos, tanto da algema, tanto da menina e tanto do menino, todos queriam ser resolvidos com violência. Porque mesmo que a professora, os diretores não tenham pegado o menino numa coisa direta, eles queriam que os policiais viessem para fazer esse trabalho. Então todo mundo queria que fosse resolvido com violência. Então a violência tem que ser resolvida com violência. Não. A violência tem que ser resolvida com conversa, na verdade. Porque você não sabe a forma que pediram o celular da menina pra ela ter feito aquilo. E também não sabe o que aconteceu antes de menino fazer, tipo, destruir a sala toda. Que nem meu irmão vejo. Essa criança precisa aprender a ter limite. Ela tá assim porque ninguém nunca deu limite pra ela. Se é meu filho, eu dava um cacete. Mas ele não é seu filho. Você tá com dó, leva pra casa. Mas qual é o crime que ele cometeu hoje? Olha o que seu filho está fazendo na escola. Você acha certo? Porque se ele faz isso na escola, imagina em casa. Não deve ser o santo, pô. Porque tem muitas pessoas que fazem uma coisa em casa que não faz, tem coisa que faz na escola que não faz em casa. Não faz sentido. Aí tem que mostrar, ó mãe, isso daqui é o que seu filho faz aqui. E tomar providências. Essa criança é uma vítima dos poucos dos pais. Ele sim tem que ser funcionário, não a criança. Encaminhar os pais na justiça também, porque se ele faz isso é porque os pais não tomam providências, não educam os filhos. Tem que mostrar um jeito da criança saber que o que ela está fazendo é errado. E também perguntar por que ela está fazendo isso. Se ela está fazendo isso, ela já viu alguém fazendo isso. Provavelmente em casa, que é o ambiente que ela mais fica. Porque hoje em dia até os alunos estão batendo pros professores. Deve ter punição sim, porque a partir do momento que, por mais que a criança não saiba muito o que fazer ainda, se ela destrói alguma coisa, tem que ter uma punição. Sim. Então, chamar os pais, conversar e meio que, sei lá, deixar uns dias, ou não punições drásticas como amarrar, como jogar no chão, bater, mas alguma punição tem que haver, porque senão perde esse respeito. Acho que a melhor solução não é a punição, porque a punição você está lidando com a consequência e não com o problema em si. Então acho que você educar aquela criança vai ter mais vantagem do que você punir ela, porque você meio que está deixando de lado, você está punindo o que ela fez. Então, quando você faz isso, você não lida com o problema em si, só com as consequências dele. Nós não estamos falando de crime, nós estamos falando de um espetáculo. Um espetáculo dirigido pelas forças sociais. Então os pais também deveriam ter uma punição nesse sentido. Não necessariamente uma punição, mas rever o que eles fazem em casa para não afetar a mente do filho, que é pequeno. E como no vídeo mostra, a criança confrontou um adulto. Então quer dizer que onde ele vive, onde ele mora, não tem respeito. Porque do mesmo jeito que ele pode confrontar um adulto na escola, ele pode confrontar na casa dele. Então ele não tem mais respeito pelos mais velhos, pela justiça. O mais certo seria chamar os pais, conversar e meio que orientar para eles não fazerem isso na frente da criança, para a criança não gerar esse comportamento em outros lugares. Do mesmo jeito que ela fez na escola, ela pode fazer com outras pessoas, em outros lugares e em coisas piores. Vai saber por que esse moleque tá aí, gente? Vai saber? Será que é a primeira vez que ele tava aí? Ele devia estar fazendo o pior na sala, deve ter agredido um coleguinha, cortado ele, vai saber. É filho sem mãe. Eles estão gravando para mostrar que não tem jeito, que esse moleque é um caso perdido. Vai terminar na Fundação Casa. Porque tem vários tipos de punições aí que é desrespeitada também. Então eu acho que se você trabalhar a ideologia que nós, começa a trabalhar a mente das pessoas com educação, na cultura,
e tantas outras coisas, também não seria a solução do problema? Vai, joga, pode jogar. Ele está dirigindo. Ele está seguindo o espetáculo. Mas Um de cada vez, por favor. Um de cada vez. Os professores não sabiam mais o que ia fazer, o jeito foi gravar, tomar uma atitude pra alguém falar por eles. Porque hoje em dia eles não podem fazer nada. Eles não podiam parar o aluno porque ele podia falar alguma coisa. Entendi a acusação. Mas mesmo se ele vê esse comportamento em casa, os professores deveriam ter dado algum jeito, porque senão ele vai crescer do mesmo jeito. Se ele vê violência em casa, os professores teriam que dar um jeito para ele não fazer mais isso. Isso não é o direito dele destruir algo que, sabe, ele não vai ser o responsável por ele ser menor de idade. Podiam ter gravado pra mostrar pros pais, pra provar o que o filho fez. Mas a partir do momento que o vídeo vaza, que tá na internet, eles estão errados de ter publicado. E como você sabe que foi a diretoria ou alguém? Como não foi o familiar? Porque foram eles que gravaram pra alguém e o vídeo vazou. Então, Qual seria o que o familiar ganharia em expor a própria criança? Não sei. Porque ela tá. O que ela ganharia com isso? não sei. Várias pessoas dizendo e acusando os pais também. Ah, você não cuida do seu filho direito. O que eles ganhariam com isso? Nada. E também a educação, tipo, a violência não é só de casa, tem na rua, tem no computador, não é só de casa. Então a culpa também não pode ser dos pais, porque também você não sabe o que estava na cabeça do moleque. Se não punir mais tarde, ele pode virar um marginal, ele vê que não aconteceu, ele pode matar alguém. E é melhor punir enquanto a criança tá na casa da mãe do que a mãe buscar ele lá na cadeia, porque não puniu antes. Porque a criança não tem consciência e do mesmo jeito, punir até que serve, mas também tem que ter a conscientização, tem que ter os dois. Porque se for só a conscientização, eu acho que a criança vai, é aquele negócio de pensar. Agora, se tiver a punição junto, ela fala, nossa, se eu fazer aquilo, vai acontecer tal coisa comigo e eu não quero isso de novo. Então acho que tem que ter os dois moderados na luta. É porque ela era negra, o policial branco, aí ela foi defender uma amiga dela. E aconteceu isso. O policial achou que era errado e pegou e tratou ela dessa forma. Só que ninguém pode tratar uma outra pessoa dessa forma porque ninguém é animal. Somos todos seres humanos. A pessoa só agride, só está levando a agressão adiante porque ela não vê nenhum tipo de punição, mas acima de tudo não tem nenhum tipo de educação mesmo. Né? Então é estrutural. Né? A violência é exaltada a todo momento na televisão, a moda vai glorificar o cara que é violento, né? Nunca o cara. Os nerds são hostilizados, os estudantes, quer dizer, os valores estão distorcidos. Então, eu acho que a violência está em todas as esferas mesmo. Então, a pessoa se sente no direito de ser violenta também, até porque vai ser defendida. Acho que na escola, no ambiente assim, de criança e adolescente, acho que não tem necessidade de chamar a polícia para ter essas atitudes desse jeito. Eu acho que o que deveria fazer é, entre os diretores e o Ministério da Educação, achar uma solução para isso, não mexer com polícia, porque polícia já é outro assunto que gera mais violência, que a pessoa tem preconceito normalmente com polícia e que não leva a nada. Eu acho que o certo seria, no meio que está, ver o que é melhor para aquela criança. No caso da criança pequena, o certo seria chamar pai, como fala, não fazer isso que eles fizeram, tipo, jogar a menina no chão, prender, algemar. Não, no caso seria como posso dizer, uma punição cabível para a idade e para a pessoa, porque a polícia é para mais para gente mais velha, no caso. Eles estão gravando, essa cena veio de outros lugares e eles estão gravando e dirigindo. Eles não estão só gravando, eles estão gravando e dirigindo. Crime e ser é fazer traição, ser ladrão de cavalos ou de gado, não cumprir a palavra. Então, o moleque não vai cumprir a palavra de direção. E a direção não é só quem está falando no vídeo. A direção são os professores, os coordenadores, os pais, o governo, a Secretaria da Educação. A gente acha que devia amarrar esse cujo feito um corpo.
ele não tem limite, a cena fala por si, deixa ele, não tem limite. Por que tinha aquela monte de pessoas que ela falou? Por que tinha um monte de pessoas lá pra ver ele fazendo aquilo? Ele se sentia envergonhado. Ainda gravando e negligindo toda a imagem dele e fazendo com que ele se sentisse mais envergonhado, ficasse com mais raiva e nada fosse resolvido. Imagine como que tá a cabeça do menino hoje, sendo que, sabendo que sua vida tá exposta na internet. Atenção. Para essa primeira etapa do nosso grande julgamento, gostaria que a acusação se reunisse, defesa se reunisse, para dar a última palavra, para que nós possamos dar o veredito. O que fazer neste momento? Bom, em primeiro lugar, nós gostaríamos de começar nosso veredito falando da palavra contexto. Primeira coisa, a gente precisa saber o contexto. Primeiro, de como esse vídeo foi gravado, que ele apareceu assim, só com esse recorte. Então a gente precisa saber o contexto desse recorte. Tanto o contexto de como ele começou, qual é a situação que precede esse vídeo, como o contexto da escola e da família desse menino. Porque isso não está acontecendo à toa e essa cena ela começou não na hora desse vídeo, mas muito antes desse vídeo. Então, a gente gostaria de ouvir esse menino, que a primeira coisa é que a gente deve ouvir essa criança, e ouvir a família, e ouvir os professores, ouvir mais do que dar um veredito. Então, nós não temos um veredito, nosso veredito é: vamos ouvir a criança, a família e a escola para saber o que fazer e contextualizar esse vídeo. Muito obrigada, defesa. Acusação, por favor. Veredito, o caso está bem resolvido. Se a própria defesa não consegue apresentar um argumento consistente, sólido, eu acho que já diz por si. Quem é a direção que vai guardar, vai gravar um registro desse de um menino, de tantas crianças que tem numa escola? Você acha que vão ficar gravando todos os meninos que aprontam? Não! Se eles estão fazendo isso, é justamente porque esse menino é um caso perdido. Ele tem um problema sério de socialização. E se ele está fazendo isso aí, com todo mundo gravando, com todo mundo em volta, vários adultos, imagina com só uma professora na sala e os coleguinhas, gente. Imagina esse menino aqui, ó. Esse menino aqui no contexto com pessoas do nível dele, um menininho. Se ele agredir um adulto, o que ele não faz com uma criança da idade dele? Eu tenho uma filha. Eu não ia querer a minha filha perto desse menino. Eu não ia querer. Então, nossa decisão foi de que esse menino seja expulso da escola e indicado um tratamento psicológico adequado. Isso. Muito obrigada. Muito obrigada, defesa. Muito obrigada, acusação. De acordo com o que foi posto aqui neste tribunal, diante deste caso, de fato, muito emblemático, eu vou ouvir a defesa e o julgamento não acabaria aqui. Teria que ouvir, sim, as pessoas ali que estão envolvidas no fato. Então, por hoje, eu suspendo a sessão e a gente continua na próxima.